Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de limites, vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa consolidar a parte simbólica, a simbologia que a gente está usando para limites, e também a parte da definição, o conceito informal de limite, que é o que a gente vai seguir usando por aqui. E a gente vai acrescentando alguns detalhes para que o nosso entendimento fique cada vez melhor. Muito bem. Seja a função racional que aqui está, e aqui o seu domínio. Antes de a gente prosseguir com a resolução, vamos dar uma olhadinha aqui. Domínio x pertence aos reais, está ok, x diferente de 3. Claro, todos os valores de x que eu posso usar nessa função devem ser diferentes de 3, porque o 3 não pode, não faz parte do domínio. Se eu colocar o 3 aqui embaixo, 3 menos 3 vai dar 0, e eu não posso dividir por 0, porque o y deve ser um número, e a divisão por 0 não dá um número. A gente vai tratar algumas situações no limite usando o infinito, que vai surgir de situações similares a essa. Mas um conceito de função, para encontrar aqui o valor de y, não pode dar zero na parte de baixo. Ok? E por que é essa função racional? A função racional é aquela função que é definida pela divisão de duas funções polinomiais. Dois polinômios. Então, uma função de primeiro grau por uma de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, assim por diante, tá? Inclusive função constante, certo? Quando acontecer essa divisão de funções polinomiais, a gente tem uma função racional. Aqui é uma apropriação do nome de número racional, né, que também é gerado pela divisão de inteiros. Legal? Então essa é a função racional, aquela função que é gerada pela divisão de duas funções polinomiais. Certo? Graficamente nós temos a seguinte situação. E vejam só, pessoal, é quase uma reta. Por que não é uma reta? Porque tem um buraquinho aqui, ó. Esse buraquinho a gente diz que é uma descontinuidade. Mas o gráfico que é uma reta não é da função do primeiro grau? Sim, exatamente. Mas aqui não é bem uma reta, né? Por causa dessa descontinuidade. Mas a gente vai ver que existem funções racionais que podem ser simplificadas. E quando elas são simplificadas, elas podem gerar funções polinomiais elementares. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então essa aqui ela pode ser simplificada e ela gera uma função irmã, vamos dizer assim, que é do primeiro grau. Tá? Por isso o gráfico dela é quase uma reta. Só não é em virtude desse carinha aqui. Ó. É uma reta com uma interrupção. É uma reta com uma descontinuidade. Ok? Muito bem. Se você fizer essa função em algum software matemático, alguns deles não mostrarão essa descontinuidade que está aqui. E a gente vai ver no decorrer das nossas aulas como encontrar essa descontinuidade também e como encontrar esse valor, tá? Que aqui está. Certo? O objetivo agora é a gente analisar o limite em relação a algum valor de x nessa função que está aqui. E a gente pode fazer isso graficamente. Vejam só. Determine o que se espere abaixo. Limite da função f de x em questão. Né? A pergunta é a mesma para todos os casos. Aqui está a função. Quando o x tende a 3, ao menos ali no cantinho, pela esquerda. Então vejam só, pessoal. Eu vou aproximar o x de 3, sinalzinho de menos pela esquerda. Então, por esse lado aqui, ó. Certo? Apesar do menos que está ali, os valores que eu estou aqui próximos são positivos, tá? O menos é a esquerda. Então, se eu pegar um valorzinho aqui, ó, certo? Esse valorzinho que está aqui, dá uma olhadinha lá, ele vai gerar um ponto no gráfico, e esse ponto vai dar esse valor de y, que não me interessa quanto é. Posso até escolher o valor de x, colocar na função e calcular, certo? Ali está. Se eu aproximar agora do 3, eu vou gerar um outro pontinho aqui. E esse pontinho aqui, ó, ele vai ter um y mais próximo ainda. Se eu pegar um ponto mais próximo do 3, eu terei um ponto mais próximo aqui, e eu terei mais próximo do 6. Então é fato, e a gente está vendo isso, quanto mais próximo do 3, o y mais próximo do 6. Então, quando o x tende a 3, o y tende a 6. E aqui a gente coloca a tendência do y. Então, o y tende a 6. Logo, o limite é 6, porque se o y tende a 6, ele não pode passar de 6. O limite é a barreira. Então, o limite vai ser 6.
porque o y está se aproximando de 6. Não vai passar disso. Certo? Agora, x tendendo a 3 pela direita. O sinalzinho de mais ali, pequenininho. Então, ó, x tendendo a 3 pela direita. Então, eu faria o seguinte. Se eu pegar um valor aqui assim, certo? Onde que vai estar o y? O y está associado a esse ponto que aqui está. E aqui, mais ou menos, está o valor de y. Se eu aproximar do 3 pela direita, agora estou vindo pela direita, certo? Ó, pelo lado direito do valor de 3. Se eu aproximar pela direita, vejam aqui, ó, eu teria esse ponto com um valor mais próximo. E eu teria, vejam só, um y mais próximo de 6. Então, eu estou aproximando o x de 3 por esse lado, e os valores de y também estão se aproximando de 6. Então, quando o x tende a 3, o y tende a 6. Logo, o limite é 6. Lembrando mais uma vez que o limite é 6, mas o y está tendendo a 6. Ok? O limite aqui está... a palavra limite entra aqui nesse caso como aquele valor que ele não vai ultrapassar, uma barreira, né? É o limite, certo? E o y se aproxima desse valor. Agora vejam só, esse camarada aqui, ó, eu não preciso mais olhar no gráfico, porque esse camarada aqui é o limite da função quando x tende a 3. Para responder esse, eu teria que responder esses dois. E claro, com um pouco de prática, nos próximos exercícios, e na lista de exercícios, você já vai fazer esse direto. Porque você pode analisar pela esquerda e pela direita. E notem que esses dois que estão aqui têm o mesmo resultado. Se eles têm o mesmo resultado pela esquerda e pela direita, então a gente pode dizer que o limite nessa função, quando x tende a 3, realmente é 6. Correto? O limite de uma função quando x tende a um valor só vai existir se pela esquerda e pela direita eles forem o mesmo. Ok? Claro, isso quando x tende a um valor, né? Quando for mais infinito e menos infinito, não tem análise da esquerda e direita. Agora, olhem só a primeira curiosidade do nosso estudo de limites. f de 3, o que é isso? É quando eu ponho 3 nessa função. Se eu olhar aqui, ó, quando eu ponho 3, não existe o y, justamente porque está aberto. E eu nem posso, porque lá no domínio diz que o x não pode ser 3. Então, o f de 3 nessa função, esse é o símbolo de existe, não existe. Ou, se eu quiser, eu posso escrever que o f de 3 não está definido para esta função. Ok? Não está definido. E o que é interessante da gente observar aqui, ó, é que, vejam só, apesar do limite ser 6, o y nunca vai ser 6 nessa função, mesmo quando x sendo 3. Eu aproximo de 3, o y aproxima de 6. Mas eu não posso usar o 3. Legal? E aqui também não estou usando 3, pessoal. Aqui diz o x tende a 3, porque sem querer a gente acaba assumindo que ele seja 3. Não, não, não. O limite dessa função, quando o x tende a 3, ou seja, quando o x se aproxima de 3, o limite é 6. Eu estou me aproximando de 3, eu não estou colocando 3 em questão. E este é o detalhe do limite. No limite, eu sempre avalio a aproximação do x, nunca o valor de x. Não me interessa no limite o que acontece com a função quando o x assume aquele valor. Eu me interesso pela aproximação do x naquele valor. Certo? Muito bem, analisamos limite graficamente, porque o gráfico está aqui, ó. Certo? A gente vai conseguir fazer essa análise depois aqui na função, ou seja, algebricamente, tá? Uma próxima etapa. Nesse momento, só graficamente, que é um dos objetivos do nosso estudo. Conseguir olhar o gráfico e entender o limite da função num determinado ponto ou para menos infinito e mais infinito. Vejam só essas três situações aqui embaixo, pessoal. Certo? Importante. O valor do limite de uma função f de x, quando x tende a um certo valor de k, não depende do que acontece quando a função, né, se ela é definida ou não, para f de k.
Foi o que aconteceu aqui em cima. A gente analisou o limite quando x tende a 3, mas no próprio 3 a função não existe. Ok? O y não existe para esse caso. O y não existe para esse caso. Tá? Vamos analisar aqui agora. Três funções muito parecidas, certo? Vejam que são, aqui temos uma reta com uma descontinuidade, uma interrupção, uma bolinha aberta. Aqui nós temos uma função com a mesma parte, só que aqui está, vamos dizer assim, a tampinha daquela bolinha aberta, tá? Mas também continua tendo uma descontinuidade aqui. E aqui nós temos essa mesma figura sem a bolinha fechada, ou seja, sem a descontinuidade. Vamos analisar aqui, ó. Aqui é uma função do primeiro grau, x mais 1, e aqui está o desenho dela. Tranquilo, domínio real. Aqui nós temos uma função racional. E vejam que, embora não esteja definido aqui, o domínio é diferente de menos 1, x. Diferente de 1, desculpe, porque não está definido aqui, ó, quando x é 1, não existe esse y, tá? Que é 2 para essa função. E aqui não, ó. Aqui quando x é 1, o y é 1. Aqui quando x é 1, não existe y. E aqui quando x é 1, o y é 2. Notem, ó. Então aqui, ó, h de 1 é 2, g de 1 é 1 e não existe f de 1. Ou seja, nessa função, quando x é 1, não existe y. Quando x é 1, o y é 1. Quando x é 1, o y é 2. Não existe y, y1, y2. Três situações diferentes para y. E vejam os limites. Os limites são todos iguais quando x tende a 1. Porque quando eu aproximo x de 1 aqui pela esquerda e pela direita, o y se aproxima de 2. Quando eu aproximo x de 1 pela esquerda e pela direita, o y se aproxima de 2, porque os pontos próximos de 1 estarão todos aqui, ó, próximos desse aqui. E aqui também. Então, o importante é que o limite não depende do valor de y. Todos eles têm o mesmo limite, embora aqui tenha uma bolinha aberta, aqui também, e o y esteja em outro valor. E aqui ele é o próprio valor. Notem, ó, o limite é 2, aqui o y é 2. O limite é 2 e o y é 1. O limite é 2 e o y não existe naquele ponto. Certo? Uma função racional, o x1 não está no domínio. Uma função racional definida por duas sentenças com uma função constante, o domínio é real. O x1 está no domínio. Certo? Aqui, ó, quando o y é 1, o x é 1. Aquele pontinho que está ali. Tá? Pontinho destacado. Certo? Então, é importante a gente considerar que no estudo de limite, a gente, quando avalia a tendência do x para um certo valor, a gente está avaliando a tendência do y. O y tende a 2 em todos os casos. Então, a gente diz que o limite desse y vai ser 2. Porque de 2 ele não passa, vamos dizer assim. O limite é a barreira. Tá? Ele vai estar aproximando 2. Pode às vezes ser, pode às vezes não ser, pode às vezes ser impossível. Para frisar, é muito importante que você sempre considere que no cálculo do limite de uma função, quando x tende a A, o que nos interessa é o comportamento do y quando x se aproxima do A, e não o que ocorre quando o y ocorre com o y quando x é igual a A. Tendência, pessoal, comportamento do y quando x se aproxima, quando ele tende a A. Ok? Muito importante isso. Vencer essa barreira implica em você entender mais facilmente o conceito de limite. É o comportamento do y quando o x se aproxima muito de um valor, mas não chega nele. Ok, pessoal. Vamos fazer outros exemplos gráficos, então, que a gente possa consolidar mais essa ideia. Olha só, exemplo 2. Dada a função f de x, construa o seu gráfico. Como o objetivo agora é avaliar graficamente, o gráfico já está pronto. Mas se você quiser, paralelamente, construir o gráfico dessa função, para ver se o seu conhecimento de função definida por várias sentenças está ok, você deve fazê-lo. Certo? Uma função no primeiro grau, uma função constante, outra função constante. E aí está ela. E o domínio dividido em partes. Domínio real para a função
f de x. Determine se existir, porque o limite pode não existir por alguma situação. Vamos começar. O limite dessa função, f de x que está aqui, está desenhada aqui. Quando o x tende a 3 pela esquerda, aqui está o 3, pessoal. Certo? Eu vou aproximar o x tendendo a 3 pela esquerda. Certo? Aqui tem um menuzinho, ó. Então, eu vou aproximar desse lado aqui, ó, pela esquerda. Onde estão os pontos? Se eu pegar um ponto um pouquinho menor, um valor de x um pouquinho menor que 3, não tem ponto lá em cima. Não tem gráfico construído com o x2 aqui em cima, porque ele está aqui embaixo. Ó. Quando foi usado o x2, o ponto que gerou foi esse aqui. Ó. Quando foi usado o x2,5, foi esse ponto. Então, quando eu analiso a aproximação do x tendendo a 3 pela esquerda, né, vindo à esquerda do 3, os pontos estão aqui, ó. Então, quanto mais próximo do 3, mais próximos os pontos estão aqui. Todos esses pontos têm qual valor de y? Menos 2. O menos não aparece porque está aqui embaixo, né? Ó. Então, o x2 tem y menos 2. O x2,5 tem y menos 2. O x2,7 tem y menos 2. O x2,999 tem y menos 2. Quanto mais pertinho do 3, continua mantendo menos 2. Então, o limite é menos 2. Certo? Limite da função, quando o x se aproxima de 3 pela direita, tem um sinalzinho de mais ali, ó. Opa, pela direita. Quando eu vou aproximar pela direita, eu vou vir por esse lado aqui, ó. Quando eu tenho x4, aqui embaixo não tem ponto, ó. O ponto gerado pelo x4 está aqui, ó. Quando eu tenho 3,5, o x3,5 tem um y gerado onde? Aqui embaixo? Não, lá em cima, ó. Então, quanto mais eu me aproximo do 3, do x pela direita, mais eu estou me aproximando aqui, ó, daquele ponto lá, tá vendo? Ó? O y está ficando, ó, era 3, 3,5, o y está cada vez mais pertinho do 4. Então, o limite dessa função, quando o x tende a 3 pela direita, o y tende a 4. Certo? Agora, vejam só, aqui está perguntando o limite dessa função como um todo, quando o x tende a 3. Olha, pessoal, quando o x tende a 3 pela esquerda, menos 2, pela direita, 4. Eles são iguais? Não. Eles são diferentes. Logo, o limite dessa função, quando o x tende a 3, não existe. Porque para ele existir, esses dois deveriam ser iguais, e aí seria o mesmo valor. Notem que a gente acabou de ver que o limite ajuda a perceber essas interrupções do gráfico. Claro, pessoal, aqui a gente está vendo, né? Mas se a gente tivesse a função na sua forma analítica aqui, né, na forma de sentença de função mesmo, de lei de associação, não seria talvez tão evidente. Então o limite ajuda a ver esse degrau aqui, ó, né, que nós temos aqui, essa interrupção, essa descontinuidade. Por quê? Porque o limite da função, quando o x tende a 3, não existe. Porque para um lado e para o outro não gera o mesmo valor. A gente vai ver mais adiante que a gente consegue definir essa descontinuidade analisando o limite. Ok? Vamos adiante. f de 3. Quanto vale o f de 3? Quando o x é 3, qual que é o y? É esse aqui? Não, a bolinha está aberta. É esse aqui? Não, a bolinha está aberta. Quando o x é 3, olha lá, ó, o y é 5. O limite pode não existir, mas o y pode. Ok? Lembre-se, né, pessoal, que se tivesse bolinha fechada aqui ou aqui, não seria a função. Porque para um único valor de x, só posso ter um único y. Não é esse nem esse porque a bolinha é aberta, não existe. É aquele cara que está lá. Ó. Certo? 5. Vamos lá, então. Agora vamos dar uma olhada no limite da função quando o x tende a menos infinito. Quando o infinito for negativo, pessoal, deve ter o menos na frente, tá? Senão você não consegue diferenciar do mais infinito. X tende a menos infinito. O que significa isso? Significa que eu vou pegar no eixo x e vou começar a colocar valores negativos. Muito pequenos. Menos infinito eu poderia colocar, sei lá, menos 40, menos 50, menos 10 mil, menos 20 mil.
A gente não vai fazer isso até porque não tem espaço aqui. Mas como aqui a função é constante, a gente consegue avaliar isso. Né? Vejam só, não importa o valor de x, se eu for colocar menos 1, menos 2, menos 3, os y sempre vão dar em cima dessa linha. Então, para qualquer valor de x, menos 1, menos 2, menos 3, tendendo ao menos infinito, ou seja, ficando muito negativo, o y sempre vai cair em cima dessa linha aqui, que é menos 2. Então, o y tende a menos 2, nesse caso ele vai ser menos 2 também. Então, o limite é menos 2. Quando o x vai ficando cada vez mais negativo, o y sempre vai ser menos 2. O limite é menos 2, mas nesse caso o y também assume esse valor. Certo? Agora, olhem só. O limite dessa mesma função que está aqui, quando o x tende a mais infinito. Se eu for aumentando os valores de x, notem que aqui eu tenho uma função de primeiro grau, ela continua descendo. Quanto maior o valor de x para lá, né, mais para baixo esse gráfico vai estar. Então, os valores de y vão estar cada vez mais para baixo, cada vez mais negativo. Então, à medida que o x aumenta, o y cada vez diminui. Então, vejam só, o limite dessa função, quando o x tende a mais infinito, o limite vai ser menos infinito. O que isso nos diz? Aumentando cada vez mais o x para valores muito grandes, o y tende a valores muito pequenos. Cuidado, pessoal, a gente trata às vezes o infinito como um número assim para dar um entendimento, mas o infinito negativo, o infinito positivo não são números. É uma ideia de onde esse número está. Ok? Limite de f de x quando x tende a 6. Opa, 6 está ali, ó. Quando x é 6, dá justamente esse ponto aqui. E a gente já viu, né? Já começou a entender que quando a função não tem interrupção, eu posso analisar aqui o x tendendo a 6 pela esquerda e pela direita, que ele vai cair nesse ponto. Então a gente já sabe que o limite vai ser não tem nenhum tipo de descontinuidade, nada. Está no meio aqui, ó, do segmento, da semi-reta dessa função do primeiro grau. Tá? Então é fácil de ver, ó, baseado no que a gente viu até então. Né? Quando o x tende a 6, ó, pela esquerda e pela direita, os pontos vão se aproximar tanto pela esquerda e pela direita desse aqui. Então, quando o x tende a 6, o y tende a 1. Certo? Ou seja, o limite é 1. Não vai ultrapassar 1. Aproximando da esquerda e para a direita, ele vai se aproximar do 1. Limite de f de x quando x tende a 0. Ó, onde é que está o 0? Está aqui. O ponto está lá em cima? Não, não tem gráfico lá em cima. O gráfico está aqui. Ó. Então, eu aproximando o x0, tanto pela esquerda quanto pela direita, o y vai estar pontinhos aqui eles vão estar se aproximando do y menos 2. Certo? O caso da função constante é muito fácil, mas é tão fácil, chega às vezes até a atrapalhar. O cara fica na dúvida, tá? Porque o y realmente é sempre o mesmo valor, não muda. Certo? Uma função do primeiro grau ele vai mudando, uma função constante ele não muda. Ok? Então, olha só, fizemos uma análise do limite dessa função em vários pontos diferentes, também no menos infinito e mais infinito. Então, é aceitável que o limite tenha como resultado isso aqui, ó. Tá? A gente entende o que está acontecendo. Olhando aqui, significa que os valores de y estão diminuindo loucamente, estão indo para o menos infinito. E aqui o limite não existe, porque pela esquerda e pela direita não fecham o mesmo valor. Existe uma descontinuidade, uma quebra na função. Certo? Resultado de limite para infinito, positivo e negativo, a gente entende o que está acontecendo. Então o limite ele dá um panorama, um comportamento do valor de y. Tá? Além de dizer uma tendência desse valor. Ok? Mais exemplos no próximo vídeo.